entendendo. O Senhor está chamando a minha atenção. Eu tenho que clamar para Ti, para receber os Teus milagres. Mas eu estou entendendo que os milagres já estão pairando sobre a minha cabeça. Eu só preciso agora te contemplar, te adorar. Sempre fui dizimista e ofertante na casa do Senhor. Eu fiquei um ano no monte, buscando a face de Deus. Eu perguntava a Deus, por que dessas coisas? Eu desafio hoje, você não entende. Mas amanhã você vai entender. Os nossos pensamentos de Deus. Queridos, o terremoto foi tão forte na minha vida que o dia que eu parei na rua, eu tinha um carro ainda, hein? E eu comecei a gritar dentro do carro. As pessoas pararam, esse cara é louco, surtou. Eu peguei esse carro, levei numa agência, avaliaram o carro. Quando eu ia vender o carro, o Espírito Santo dizia, você vai vender a bênção de Deus. Eu estava chorando para casa. Aí eu me invoquei. Deus, você quer saber uma coisa? Eu não quero mais que você veja. Que loucura é essa? Peguei o carro e fui para a cidade. Quando eu estaciono o carro, eu ouço uma voz dizendo assim para mim: filho, eu não preciso de você para nada, mas eu te escolhi para uma grande obra nessa terra. Porém, a aliança entre eu e ti será quebrada. Estou recolhendo a sua filha. Porque a minha mulher e a minha filha estão firmes, porque eu fiz um voto, uma aliança com Deus. Hoje eu entendo, meu filho. Hoje eu estou aqui pregando para você. Hoje eu estou aqui ministrando a palavra do Senhor. Aleluia! Os terremotos de Deus me ensinam muito mais do que eu será. Vale a pena ficar firme, porque Deus tem bons pensamentos a seu respeito. Queridos, desde os 9 anos eu comecei a trabalhar com 9 anos. Aos 9 anos eu já carregava sacola na feira. Depois fiz um carrinho, depois comecei a pegar papelão ferro velho na rua. Então eu não pude estudar muito. Eu estudei até o 3º ano primário. Mas os terremotos de Deus me ensinou muitas coisas. Hoje eu prego para doutores, empresários. Eles param para me ouvir. Porque eu tenho alguma coisa? Não. Porque Deus ensinou para mim e para a minha família que os bons pensamentos dele pode mudar a vida de qualquer um. Pode mudar a vida de qualquer um. Pode tirar você do emprego e colocar você sentado entre os pés. Os terremotos de Deus têm um grande propósito. Um dia os terremotos veio sobre a vida de Jó. E por que veio sobre a vida de Jó? Porque Jó não conhecia Deus. Jó tinha ouvido falar de Deus, mas de um Deus bravo, de um Deus carrasco.
Jó era um homem de caráter, um homem íntegro, mas não conhecia Deus. Deus permitiu que Satanás tocasse em Jó. O homem perdeu tudo. Mas quando você chega no capítulo 38, as coisas mudam. Do capítulo 1 até o capítulo 37, você não vê Deus falando com Jó. E nem Jó ouvindo a voz de Deus. Mas depois que ele passa pelo terremoto de Deus, no capítulo 38, a palavra de Deus diz assim: e Deus se revela em um redemoinho e começa a falar com Jó. Mudou tudo, a ponto dele mesmo declarar: eu te conhecia, só que te ouvia falar, mas agora de contigo andar, agora eu tenho relação, agora eu tenho intimidade, agora eu entendo e conheço a sua voz. Sabe o que Deus fez com Jó? Restaurou a vida dele e deu o dobro do que ele tinha. Deu a ele 3 filhas. Jemima, que no hebraico antigo significa lugar de salvo. Era Deus dizendo assim: Jó, agora estou te colocando em lugares salvos. Acabou os salvos de paz, porque você agora passou a me conhecer. Você agora entende a minha voz. Agora você me conhece. Só que não para por aí. Glória a Deus. Deus presenteia Jó com uma outra filha chamada Késia, que significa permanecer. Te colocarei em lugares altos agora, Jó. E você permanecerá em lugares altos. Não para por aí. Deus deu a terceira filha para Jó, que era Yahut, que significa tesouros escondidos. Se coloque em lugares altos, você permanecerá em lugares altos, em tesouros, em riquezas que jamais você viu, jamais você viu. Deus enviou o terremoto sobre a nação de Israel. Ageu foi a primeira voz profética que se levantou entre os israelitas depois do exílio babilônico. Ageu se levanta para chamar o povo de volta, porque o povo estava correndo atrás das suas vidas, construindo as suas próprias casas, preocupados com eles mesmos. A reconstrução do templo foi impedida, estava parada e ficou parada por 15 anos. Por quê? Porque o povo não se envolvia na retomada da restauração, queridos. E eles diziam que não era tempo de reconstruir a casa de Deus, que o tempo ainda não havia chegado. Então o Senhor envia uma mensagem de exortação ao seu povo, mostrando que enquanto não obedecesse à voz divina, Deus continuaria abalando a vida financeira deles. Queridos, ouçam, foi Deus que abalou, não foi o devorador, não foi o cortador, nem o gafanhoto, nem o mirador, nem o tranca-rua. Deus abalou as finanças da nação de Israel. E Ageu capítulo 1, versículo 3, versículo 6 diz assim: por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. A casa dele, onde vocês moraram,
tornar em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída. Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. E aquele que recebe salário, recebe para colocá-lo numa bolsa furada. Queridos, se a profecia parasse aqui, ninguém diria que, embora as condições materiais dos israelitas fossem ruins, que Deus estaria por trás disso que estava acontecendo. Mas a profecia não para por aí. Se você continuar observando a continuação da profecia, cada Ageu, nós percebemos que a mão do Senhor estava estendida contra a nação de Israel, fazendo abalar a sua economia. Era Deus, diga comigo, era Deus, abalando a vida financeira daquele povo. Estão entendendo, queridos? Quem está entendendo aqui também? Você precisa entender essas coisas, porque Deus está alinhando os nossos corações. Queridos, coisas tremendas, extraordinárias começarão a acontecer na sua vida. A profecia continua. Agora no versículo 9 até o versículo 11. Vocês esperavam muito, mas para a surpresa de vocês, acabou sendo pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com o sopro. E por que fiz isso? Deus perguntando. Pergunta ao Senhor dos Exércitos. Aí ele responde: por causa do meu tempo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupam em sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu rendeu o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Provoquei uma seca nos campos e nos montes, que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Até a madre dos animais, até o ventre das mulheres, Deus fechou. Mas Deus é muito ruim. Ele tem bons pensamentos. Está chamando a atenção. Deus teve que abalar o que é abalável para ficar aquilo que é inabalável. As coisas naturais têm nos roubado muito na presença de Deus. As coisas naturais têm nos tirado do foco. Hoje nós não temos mais tempo, sabe, termos uma vida espiritual. Legal, a vida espiritual ativa, melhor dizendo. Por quê? Porque não temos mais tempo para ler a Bíblia. Não temos mais tempo para jejuar, para ir para a vigília. Não temos mais tempo para nos consagrar. Por quê? Porque eu preciso correr atrás dos meus sonhos pessoais. Eu preciso correr atrás daquilo que me satisfaz. Afinal de contas, eu não sou irresponsável. Preciso honrar os meus compromissos. Preciso cuidar da minha família. Ei, queridos, se o Senhor não vigir a casa, Ele não vigir o sentimento. Parece estranho aqui dizer que Deus abalou a terra, abalou o natural daquelas pessoas. Deus fechou os céus, não vinha mais orvalho, nem a chuva, nada. Deus fechou a mão.
É estranho demais ver Deus dizendo que Ele fez com que o muito esperado se tornasse pouco na colheita do seu povo. E ainda depois, o pouquinho que ficou, Ele soprou, Ele dissipou. É estranho ouvir Deus mandar no céu reter o orvalho, a terra reter o seu fruto. Ele fez vir a seca sobre a terra. Mas Deus fez tudo isso. Por quê? Porque Ele queria o bem do povo. Porque, meus queridos, somente abalando as coisas naturais na vida do seu povo é que as coisas espirituais teriam lugar. Aleluia! Não é assim? Quando as coisas começam a estreitar, nós não somos diferentes. Quando as coisas começam a estreitar, quando as coisas saem do nosso controle, pastor, olhe por mim. Vamos ter monte, vamos fazer a campanha. Faz uma campanha na minha casa, sabe? Faz uma campanha, sabe, de 365 dias. Nós não somos diferentes, queridos. Deus, assim como estava chamando a atenção da nação de Israel, Ele também está chamando a nossa atenção. Aleluia! Por quê? Porque Ele só está pensando no seu bem. Deus quer restaurar áreas da sua vida. Deus quer mudar o contexto da sua vida. Quando o autor de Hebreus escreve sobre as coisas abaláveis serem removidas, ele falou sobre coisas inabaláveis que iriam permanecer. Então ele acrescenta, o autor de Hebreus: nós temos um reino inabalável. As coisas abaláveis serão removidas, para que ainda inabaláveis permaneçam. O reino inabalável está em nós. Quando ele escreve o reino está ali, o reino está lá, não, o reino está em vós. O reino inabalável está em você. Ei, Jesus, Deus está chamando a sua atenção. Ele está com saudade de você. Aleluia! Corra para o jardim secreto. E lá